Olá, povo de Deus, segunda-feira, 3 de junho de 2024. São Carlos Luanga e companheiros mártires, nona semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 2 a 7, e Marcos 12, de 1 a 12. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Em princípios do século II, a igreja debatia-se com os gnósticos, que pensavam que o homem pode conseguir tudo por si mesmo, inclusive a salvação. A segunda carta de Pedro começa com uma afirmação definitiva: Jesus é a única causa de salvação da humanidade. É a comunidade petrina que fala a todos os crentes em Cristo, àqueles a quem coube em sorte pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé tão preciosa como a nossa. Por isso, o cristão é aquele que toma consciência do dom recebido com inteligência e afeto, ou com um conhecimento pleno e grato, como insinua o nosso texto pelo menos 3 vezes. Com efeito, o verdadeiro cristão, sentindo-se um predileto de Deus, decide ser coerente com a graça que atua nele, uma graça mais forte do que a corrupção e a concupiscência. E o autor da nossa carta aponta 7 virtudes a juntar à fé e que hão de distinguir o cristão: a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor aos irmãos, a caridade. O princípio de toda virtude é a fé. A virtude é a atitude constante que dá coragem nas dificuldades. O conhecimento é a abertura da mente ao esplendor da verdade. A temperança é o autodomínio, fruto da participação na vitalidade do ressuscitado. A paciência não é simples resignação, mas força nas provações e resistência às oposições externas. A piedade é a relação com Deus, verdadeiro centro e coração da vida dos crentes. O amor fraterno é fruto da intimidade afetuosa com Deus Pai. Deste amor chega-se à caridade, ao amor total e iluminado, meta do caminho do crente. Marcos 12, de 1 a 12, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e mandaram de volta. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns, matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando:
eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Para entendermos bem a parábola de hoje, é preciso levar em conta o cântico da vinha presente em Isaías 5, de 1 a 7, onde aparece a recusa da salvação pelos chefes de Israel, identificados com os agricultores que matam os profetas. Deus é o dono da vinha e o construtor do edifício, que é Israel. Surpreendentemente, aparece como estrangeiro no meio do povo de Israel. Ele confiou uma tarefa aos responsáveis pela vinha israelita e foi-se embora, porque está no outro lado. Os servos são os numerosos profetas e homens de Deus enviados ao longo da história do povo escolhido. O filho recusado e morto, mas depois tornado pedra angular, é Jesus. A alegoria faz tocar os extremos: o amor de Deus Pai, que envia o seu Filho, e a recusa dos chefes de Israel, que o matam. A parábola é uma clara crítica à falsa confiança das autoridades religiosas judaicas, que se apoiavam na ideologia do povo eleito e viviam de acordo com seus critérios e não com os critérios de Deus. Em nome dessa ideologia, mataram inúmeros profetas e estão prestes a matar o verdadeiro herdeiro do Pai, Jesus. A parábola era tão explícita que os chefes dos judeus entenderam bem que se referia a eles. E só não prenderam Jesus, pois tinham medo da multidão. Os frutos da vinha esperados pelo Pai eram o direito e a justiça. Mas, em vez disso, as autoridades de Israel só produziam exploração e assassinatos. Jesus dizia: eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu Pai é o agricultor. Somente unidos a Jesus poderemos produzir bons frutos que agradem ao Pai. Celebramos hoje a memória de São Carlos Luanga e companheiros. Pegarei na tua mão, se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. Eis as últimas palavras pronunciadas por Carlos Luanga e dirigidas ao jovem Quisito, que morreu com ele com apenas 14 anos de idade por ódio à fé. Seu martírio foi compartilhado com outros companheiros católicos e anglicanos, vítimas das perseguições contra os cristãos ocorridas em Uganda, no final do século XIX. O martírio de Carlos Luanga e companheiros se deu em 3 de junho de 1886. Foram todos canonizados pelo Papa Paulo VI em 1964. Um beijo no seu coração.